E aí, gente, muito bem-vindas e bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o Leandro, recebendo vocês com amor, tarô e baralho cigano na mesa, para a gente responder hoje como ele ou ela está em relação a você. Mais um daqueles temas que costumam ser dos nossos acompanhamentos aqui para falarmos de caminhos afetivos de vida amorosa. Serão 3 aberturas das cartas na mesa, você tem 3 pedras aqui. Então, começamos pela sua intuição, que vai te conduzir para escolher aqui opção 1, 2 ou 3, tá? Então, é com você. Pausa o vídeo caso você queira se concentrar um momentinho. Se você já se definiu aí, então se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, traz aquela energia boa aqui na abertura dos nossos trabalhos. Mentaliza quem você precisa e vamos juntos. Se você está na opção 1 comigo, já fica aí. Opção 2, opção 3 tem o tempo deixado aí na descrição do vídeo. Então você pode consultar aqui abaixo, clicar e ir direto para a sua leitura, tá certo? Vamos lá? Opção 1, tá aqui a nossa pedra verde. Vai ficar junto com as demais ali. Abrindo os arcanos maiores para você, temos na mesa. Gostei bastante da mensagem, me parece muito interessante o que o tarot está colocando para nós aqui, porque vem uma mensagem de esperança. Nós temos aqui uma pessoa otimista em relação ao que pode ser um novo momento a dois com você, um recomeço da jornada, da relação, uma nova fase que vocês têm para experimentar juntos. É uma pessoa que está assim numa energia onde sente a necessidade de vocês superarem os problemas e é quem está confiando que vocês juntos são capazes disso para criar novos caminhos juntos. Olha só, temos a Torre e esse é um arcano importante na sua leitura porque traz uma dose de realidade aqui para o que está acontecendo na mesa conosco, que é uma carta relacionada a quê? Aos problemas, a dois, aos desentendimentos, né? Onde a coisa não tem sido muito tranquila, onde as diferenças passaram à frente, de repente, e vocês precisando lidar com isso. Então a Torre traz uma dose de realidade, por quê? Porque aqui nós estamos para captar a energia de quem você está mentalizando, recebendo a sua leitura, e aí é o seguinte, não é uma pessoa que acredita que está tudo certo, que não tem nenhum problema, nada a ser resolvido. Tem uma dose de realidade, porque é uma consciência de que existem certas coisas entre vocês que não vão muito bem e que pedem aqui uma reformulação, né? E aí vem o arcano da estrela, inclusive no próprio sequencial do tarô mesmo, ó, arcano 16, 17, e aqui nós temos a esperança, nós temos o otimismo da estrela, os horizontes que se abrem. Então o tarô está mostrando quem está nessa energia com você, de confiar que vocês juntos podem superar os problemas e criar aqui novos horizontes, deixando para trás as situações complicadas que aconteceram no arcano da Torre, desapegando o que foi de ruim aqui, reformulando o que precisa reformular aqui, para dar esse espaço para coisas novas. E o mago, como arcano 1, é uma energia de um novo início, né? Então, aqui nós temos uma pessoa disposta a estar com você. Tem muito dessa mensagem colocada na mesa para nós pelos arcanos maiores do tarô, de uma pessoa confiante no que pode ser uma sequência da caminhada, sabe? É quem olha para um futuro e se visualiza estando ao seu lado para viver. Isso é importantíssimo, né? Então é aquele pensamento assim, poxa, teve coisas que não foram legais, realmente, né? Aqui no nosso passado não está nos condenando, né? Tem coisas que não foram muito bem e a gente está precisando rever um pouco disso daqui para superar essas condições, e é quem sabe que tem muito mais para vocês experimentarem juntos. A parte que vale a pena está fazendo muito mais sentido do que a parte que de repente não valeu a pena entre vocês, sabe? Então vem muito desse olhar, desse pensamento, desse sentimento de quem entende as dificuldades, mas passa à frente a confiança em dias melhores,
quem está acreditando que vocês podem viver dias melhores, então vale a pena tentar, vale a pena se colocar para a situação, tá? E o mago também é força de atitude, então é só quem está assim confiando nos caminhos, mas de repente de uma forma omissa, vamos ver aí, né, o que a vida pode ser, eu vou tocando os meus dias e o que tiver que acontecer vai acontecer. Será que é isso? Ou será que trata-se de alguém mais disposto a tomar a frente da situação e talvez, né, melhorar essa energia, colocar as coisas mais no caminho da estrela, deixando a torre para trás? É exatamente essa postura mais ativa, que é o mago, tá? O mago é uma carta de atitude, de iniciativa, então nós temos, assim, quem faz por onde, né, também para melhorar esse cenário entre vocês. Essa torre pode dizer muito respeito aqui também a quem reconhece os erros que cometeu, sabe? E entende que tem espaço para melhorar essa energia, então vamos lá, vamos tentar, vamos fazer o que tem que ser feito para viver o que pode ser vivido, tá? Então os arcanos maiores trazem esse entendimento inicial aqui pra gente e vimos o tarô colocar a sua leitura em bons caminhos, porque nós temos uma pessoa disposta, nós temos uma pessoa que reconhece os problemas e reconhece inclusive o que podem ter sido as próprias faltas, né? E está com o entendimento de que vale a pena consertar o que de repente não foi muito bem, essa confiança em dias melhores, né? Esse pensamento de que vocês juntos conseguem lidar com o que é preciso lidar para deixar para trás o que tem que deixar e seguir caminhando numa nova etapa da vida, tá? Eu vejo alguém assim muito afim disso, sabe? De encarar de frente o que tem que ser encarado, mas assim no sentido de resolver. E agora é o seguinte, olha, a gente vai conversar disso daqui e pronto, e acertamos aqui os pontos, então estamos preparados, estamos prontos para deixar isso para trás e seguir a partir de agora, sem precisar ficar cutucando de novo esse assunto, sem voltar nesse tópico, sabe? Dá pra gente viver daqui para frente, né? Porque tem muito mais daquilo que pode ser em relação ao que já foi, é esse olhar, tá? Então, por isso eu disse que os arcanos maiores colocaram a leitura em bons caminhos e a gente vai abrir os menores agora, para depois termos ainda a colocação do baralho cigano. Sete de copas, 4, também do mesmo naipe, um as de espadas. Já te chamo a atenção para o que saltou aos meus olhos aqui, o as de espadas, que entrou na energia do mago. O arcano 1, que é a atitude, que é a iniciativa, o as de espadas, que é exatamente o poder da ação. Então, essa combinação aqui do tarô mostrou muito, né, de quem tem algo a te demonstrar em termos de colocar uma atitude para a vida, tomar a frente das coisas, ter uma iniciativa aqui, né? Porque a gente está percebendo qual é a vibe, é quem está confiando nos caminhos, como pode ser melhor entre vocês, e trata-se muito aqui de providenciar isso, e não ficar esperando de você, ou ficar esperando que, né, o universo cuide, a vida cuide. É a iniciativa que nós temos aqui, então é uma pessoa propensa a isso, tá? Aí a gente sempre cai naquelas necessidades, né? Pode ser assim, então o que significa que a pessoa vai me procurar, né? Pode ser, temos cartas para isso. Por que eu não te faço uma afirmação? Porque é o que eu digo para as pessoas quando eu faço atendimentos. Por exemplo, na consulta, chega uma pessoa e pergunta assim para mim, fulano vai me procurar, né? Aí eu falo assim, olha, o tarô não manda na pessoa para determinar o que ela vai fazer. O que a pessoa vai fazer ou deixar de fazer é com ela mesma, tá? Não é com o tarô. O tarô mostra se é uma pessoa que está predisposta a isso, se tem essa energia para movimentar na sua direção. E aqui é exatamente o que nós vemos. Então, muito dessa predisposição, sabe? E aí a gente pega o quê? Uma tendência, né? Que pode levar muito para essa atitude mesmo, para uma procura, quem te chama para conversar, né? Quem faz acontecer e não quem fica esperando acontecer, tá? Então, essa combinação aqui foi muito satisfatória nesse sentido, né? Porque dá muito caminho
para uma aproximação, para um contato maior, para tratar do que tem que ser tratado, né? Até porque a energia de espadas também é a força guerreira, o espírito de luta, para a gente encarar o que tem que encarar e não ficar desviando de assuntos que às vezes são importantes, né? Junto com o mago, então vamos abordar o que tem que ser abordado, falar do que tem que ser falado, para colocar essa magia do Arcano 1, transmutar os problemas. É quem confia nisso, afinal de contas, quem deseja poder melhorar o caminho com você, tá? E aqui, olha, entrou o 7 de copas no Arcano da Torre, e isso dá uma pista muito importante para você a respeito dos pensamentos, dos sentimentos, né? Quando a gente está aqui falando desse tema, como a pessoa está em relação a você, a gente tem muita abrangência para conversar, né? A gente pode alcançar a energia mental, a energia emocional, portanto, falar a respeito de pensamentos, de sentimentos, como é que está a vibe da pessoa com você, né? O que você pode esperar, é alguém que pode entrar em contato, né? Tá? Enfim, tudo isso você está percebendo aqui comigo. E esse 7 de copas, vindo no Arcano da Torre, dá uma pista muito importante a respeito de como este alguém se sente em relação a você, principalmente se a gente pensar na parte do que podem ter sido as dificuldades a dois, expectativas erradas para uma relação, sabe? E isso tendo causado problemas, porque muito provavelmente, assim, vocês como pessoas que se gostam, um desejando poder ter a companhia do outro, isso é fato, isso está aqui, né? Eu tomo como verdade da sua parte, partindo do ponto de que se você está aqui, é porque o tema te interessou, é porque você tem um interesse na pessoa que você está mentalizando para receber a sua leitura. Então eu parto do ponto de que é desejável a você poder ter a companhia deste alguém. Você não está aqui para mentalizar uma pessoa que tanto faz para você, né? É porque tem um sentimento aí da sua parte e você tem intenções com a pessoa que é o seu motivo para estar aqui, recebendo o tarô comigo. Então, eu entendo isso como recíproco, né? Porque eu parto desse ponto, de que você quer e o tarô está mostrando que a pessoa que você mentaliza, você fez a sua escolha na mesa, está recebendo essas cartas. Então você sintonizou aqui, essa pessoa que você está mentalizando e de quem nós estamos falando, olhando para o tarô, também quer a sua companhia, também te quer, tá? Então tem uma intenção aqui de conviver, de pensar nos caminhos a dois. Só que me parece que a forma de conviver é que não bateu, sabe? Então, esse 7 de copas fala das expectativas erradas, fala de repente de um excesso de imaginação, de já querer coisas demais, de já criar aquele desenho de como vai ser a relação e depois esperar que tudo aconteça naqueles conformes. E calhou que não foi assim, por isso a torre, né? Por isso a torre, alguns problemas que vocês tiveram, né? Porque as expectativas para a relação foram mal colocadas aqui, né? Então, de repente, vocês caíram em cobranças emocionais, é a relação que dá para acontecer de uma forma, mas aí se procurou ou se tentou viver de outra forma e houve cobranças em relação a isso, não, porque eu quero mais de você, porque como é que é nós dois, estamos juntos ou não estamos, é um relacionamento ou não é, e quando a gente fica assim, né, querendo cercar a situação, pegar para chamar de meu, sabe? Então isso pode ter sido motivo de problemas, tá? É quem tem esse sentimento de que vocês foram mal por aí, de que talvez as conversas não foram muito claras nesse sentido, a respeito de como funciona se relacionar, né? Como dá certo para cada um, considerando a rotina de cada um, né? Então tem uma intenção recíproca, nós vimos, é quem quer estar com você, quem confia em dias melhores, quem está querendo providenciar isso, é quem quer superar os problemas, resolver o que é preciso, tá? E dentro dessa parte de resolver o que é preciso, tratar disso daqui, olha, como nós conseguimos nos relacionar, para que não fique, né, gerando expectativas e entrando num campo de um excesso de imaginação, de fantasias, de se querer aquela coisa do par perfeito, né? Então, saber administrar essa parte emocional, né? Entender como dá para ser e como não dá para ser. Aí a gente caminha de uma forma mais alinhada, com mais pé no chão e aproveita o que pode ser aproveitado, tá? Então eu percebo que para esta pessoa é muito importante entre vocês esse tipo de conversa poder funcionar melhor, para que as expectativas estejam mais alinhadas em relação a como é possível
viver a dois. Como eu disse, considerando a rotina de cada um, tá? Até porque nós temos o mago aqui, que é um arcano assim que fala muito de uma energia ativa para trabalho. Então, muito provavelmente você lida com uma pessoa que talvez não consiga dedicar tanto de um tempo a uma relação porque é uma pessoa muito ocupada, né? Ou aqui nós temos as ocupações de cada um, mas como essa leitura está mostrando, né? Veja o tema, como ele ou ela está em relação a você. Então provavelmente é uma carta que fala mais da energia da pessoa que você está aqui mentalizando, né? Então aqueles momentos às vezes onde você fica cismando, né? Que a pessoa, não estou julgando você, não estou afirmando que você faz isso, mas é uma hipótese dentro da nossa leitura, tá? Onde de repente você não tem a companhia deste alguém, o tanto que você gostaria de ter, é a pessoa que não está ao seu lado, o tanto que você gostaria que estivesse. Às vezes chegou um dia, não mandou mensagem e tudo isso para você já é problema, já é motivo de estranhamento, o que está acontecendo, a coisa mudou, tem outro alguém. E às vezes não é nada disso, a pessoa só está lá cuidando das ocupações que tem. E às vezes não está com cabeça o tempo inteiro para o relacionamento. Então, a importância de, né, ajustar essas expectativas, de dosar melhor esse emocional aqui para funcionar entre vocês, tá bom? E tem uma questão aqui também que vem no 4 de copas e que esse tarô nos permite dizer que eu noto uma pessoa que é um pouco incomodada às vezes com interferências na relação de vocês, sabe? Então, tomar um pouco de cuidado da sua parte, às vezes, sabe? Para quem você costuma levar o assunto, se é que você tem o costume de falar a respeito, o que é normal, né? Às vezes a gente está ali querendo viver uma relação, não dá muito certo, a gente fica meio frustrado, a gente quer ter alguém para desabafar, contar o que está acontecendo, etc. Às vezes são amizades, às vezes é família, ou mesmo que isso não aconteça, às vezes tem essa coisa da família, de gente que fica querendo meter a colher. Eu noto um pouco dessa energia aqui, de o 4 de copas mostrando uma pessoa um pouco incomodada com esse tipo de circunstâncias, tá? Isso está vindo na leitura. A leitura é coletiva, você participando dentro da sua individualidade precisa ter um entendimento aí de quanto ressoa. Então essa é uma parte que, por exemplo, vai fazer sentido para algumas pessoas, talvez nem tanto para outras, né? Acolha dentro do que está sendo conversado aqui, o que você percebe fazer sentido para você, o que ressoa com o que você sabe que te acontece. Então você, se for o seu caso, dentro dessa carta, né, você entende aqui que precisa tomar um pouco de cuidado com essa parte. Quem fica metendo a colher, às vezes gente que quer dar pitaco no relacionamento, comentários que você faz, às vezes, né, você se frustra um pouco com a coisa que não está dando certo, vai contar para fulana, para fulano, é quem se incomoda com isso e acha que esse tipo de situação pode atrapalhar os caminhos aqui, porque ó, vem na estrela. A estrela são todos os desejos que essa pessoa tem de poder criar mais possibilidades com você, mas é quem fica ali se sentindo incomodado com gente que entra no meio da história, tá? Então vale tomar um pouco desse cuidado aí, ter esse olhar, né? Vamos ao baralho cigano agora. Olha que maravilha. Você já viu comigo aí que veio o casal na mesa, né? E aí estão suas cartas. Então, pega a visão. Ó, veio a cigana, veio o cigano, tá? Então, é você muito presente nos pensamentos de quem você está aqui mentalizando. É quem pensa muito a respeito de vocês dois juntos, com as coisas pegando um rumo diferente, né? Então é quem está considerando realmente que vocês estão precisando, sabe? Pegar uma direção nova, saber deixar coisas para trás, superar coisas do passado, né? O que não foi muito bem lá na torre, provavelmente muito relacionado a isso, as expectativas que foram erradas, né? Onde se imaginou demais para o relacionamento, se esqueceu de ver qual é a realidade, como dá para viver de fato, né? A questão aqui, olha, de gente metendo a colher, de pitacos, de gente entrando no meio do caminho, amizades ou família. Então, é
Aqui, nós já vimos no tarô, quem quer estar com você, quem pensa nos caminhos com você, quem quer uma nova etapa de vida com você, na energia do Arcano 1, tá? E o navio do baralho cigano é saber deixar coisas para trás para que seja assim. É quem topa aqui uma jornada da vida ao seu lado, experimentar juntos essa viagem, né? Que é viver também para uma experiência, é quem sente valer a pena com você, tá? E aqui nós temos a carta das nuvens, que fala a respeito de preocupações, dos problemas que vocês andam passando, pelos quais vocês passaram, e no entendimento dessa pessoa, são coisas passageiras, que não serão o suficiente para estragar os planos entre vocês, e tem muitos planos envolvidos, o Arcano 17 ali é a estrela, tá? Então nuvens são passageiras, então essa carta traz o entendimento assim, que na visão dessa pessoa, como eu falei, as dificuldades pelas quais de repente vocês estão passando ou passaram, né, andam vivendo, são passageiras. Do jeito que veio, assim, vai se dissipar, né, as nuvens escuras e vai ficar tudo bem, numa energia de esperança da criança. Então isso fala de uma crença importante, sabe? Trazendo uma ideia de recomeço, de que o clima entre vocês pode ser melhor, que tem muito para que seja assim, né? Então seria desperdício de desperdiçar a felicidade, né? Desistir dessa história, deixar para lá. Tem sentimento, né? A gente vê realmente quem topa os caminhos de vida com você aqui. Então é uma leitura promissora, se a gente levar para o campo da previsão, né? Para as tendências na vida. Então nós temos aqui o quê? Um caso perdido, uma coisa que não está valendo a pena? Muito pelo contrário, como você viu, tá? Então essa foi a sua leitura, como a pessoa está em relação a você. Curtiu? Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um comentário aí se você desejar registrar a sua impressão da leitura nos comentários, aliás, na descrição aqui do vídeo, eu sempre deixo algumas informações para você, tá? Então dá uma conferida aí a respeito de curso, rede vizinha, é com você. E vamos recolher agora. Para darmos aqui a sequência dos nossos trabalhos. Temos na mesa agora a nossa segunda opção, que é aqui a Sodalita. Então, bora, como ele ou ela está em relação a você. É o seguinte, se você tem percebido, tem notado que a pessoa está parecendo meio distante, tá lá, né? A pessoa tá lá meio no canto dela, tá meio quietão, meio quietona lá, não quer muito papo, tá numa forma meio monossilábica, eremita, tá? Eremita. Isso mostra, né? Muito de como a pessoa está agora, né? O tarô mostrando, revelando alguém que está sentindo a importância de ter mais do próprio espaço, de estar mais no próprio canto, sabe? Então, aqui vai uma mensagem muito especial para você. Não tome isso como ofensa, tá? Porque às vezes você percebe a pessoa que pode pegar uma distância e que aí na sua cabeça é assim, ah, tem coisa esquisita, ah, tá me evitando, né? Tem um problema aí, o sentimento mudou, você já começa a pensar um monte de besteira, de repente, porque o ser humano é desses, né? Maquininha de pensar besteira. E às vezes a pessoa só está dentro de uma necessidade que é individual, sabe? De viver um pouco mais de um recolhimento, uma necessidade um pouco maior de uma introspecção, de refletir um pouco mais nas possibilidades da vida. E não é nada contra você, tá? Não é quem está te evitando, não é quem está colocando em dúvida o que pode ser vivido a dois, é uma questão individual, tá? Todo mundo tem essa necessidade, sabe?
Você também já teve, provavelmente, e terá outras vezes, de ficar mais na sua, de ter um momento mais seu, de curtir, de poder curtir um pouco mais da própria companhia, para poder lidar melhor com seus próprios pensamentos, com a sua visão de vida, né? Sabendo melhor o que fazer nos seus caminhos. Isso não significa você colocando em dúvida sentimentos com ninguém. São os seus caminhos, a sua vida não tem nada a ver contra a outra pessoa, tá? Então o eremita está aqui para te tranquilizar nesse sentido, tá? É alguém que está nesse momento, está precisando sim ter mais do próprio canto, mais do próprio espaço, e está tudo certo, é uma necessidade de individualidade, tá? O que é justo, o que é importante também. E por que eu digo que não tem nada contra você, que não é a pessoa que está te evitando, que pegou distância ou que mudou sentimento e nada disso? Porque nós temos o carro aqui na sequência, tá? Então é quem está vivendo esse momento e vai ter a hora de vir até você, de te procurar, de conversar mais, de se colocar mais ao lado, né? Onde a energia está aqui, paradinha no eremita, e ganha uma movimentação no carro, tá? Então, procura compreender essa mensagem para que você consiga respeitar, às vezes, o que é uma necessidade individual de quem você ama, assim como você também tem as suas necessidades individuais, né? E você sabe, às vezes, o quanto pode ser chato aquele momento de vida onde você está sentindo a importância de estar mais na sua, e vem alguém e fica, às vezes, cutucando e achando que, né, que tem alguma coisa, que você tem alguma coisa contra, e fica ali querendo extrair mais de você, e você está assim numa necessidade muito própria, sabe? Então o tarot está mostrando alguém que está realmente assim nesse momento, tá? Mas não é nada contra você, é uma questão individual, porque tem o carro. Então é quem está ali pensando um pouco a respeito antes de agir, antes de fazer as movimentações de vida que precisa, tá? E a roda da fortuna está aqui falando a respeito de quem sabe que tem coisas muito boas para vocês experimentarem juntos, né? Porque a fortuna aqui não é a grana, é a bênção, é o sentido da sorte para a vida, de energia positiva e de força de destino também. Então, além de tudo, também tem esse sentimento aqui, né? É quem sente que nada é por acaso, sabe? Entre vocês, que não são forças do acaso, que cruzaram os caminhos, que fazem com que as coisas sejam como são, sabe? Até esse poder mesmo que está nesse arcano, às vezes bota a pessoa para pensar um pouco, para entender também o quanto está em jogo, para não fazer movimentos em vão, para conseguir dar uma direção correta a essa força de movimento do arcano 7 aqui, né? Para não ficar fazendo promessas que não pode cumprir, para ficar, né, agindo na vida desordenadamente. Uma dose de reflexão no eremita faz com que o movimento do carro seja mais assertivo, para viver as possibilidades e dar o giro correto da roda aqui com você, sabe? Então é esse momento onde eu preciso te dizer assim, porque o tarot está passando para nós, tá tudo certo, tá tudo bem. Aqui o tarot não está mostrando quem desistiu de você, não está mostrando quem não está nem aí, não está mostrando o sentimento que mudou, não é desinteresse, não é nada contra você, sabe? É um momento mais próprio e tá tudo bem. Por quê? Nós temos também, junto com esse eremita, 2 arcanos que mostram muito de quem topa os caminhos com você, tá? Mas tudo também sem pressa de viver, sem precisar atropelar nada, né? Os cavalos precisam estar à frente da carroça e não o contrário, né? Então, o que pode te atrapalhar um pouco agora? A ansiedade, a pressa de viver, eu quero e eu quero para hoje, eu amo, então eu quero poder ter hoje a pessoa. Às vezes não é bem assim, né? E a gente tem que ter essa visão para saber como caminhar, preservando também os nossos caminhos, né? O que são ou o que podem ser as nossas conquistas. Enfiar os pés pelas mãos não dá medalha para ninguém, né? Então, essa visão eu acho que é importante para você. Como a pessoa está. Os arcanos maiores mostram alguém com totais intenções aqui de viver o que pode viver ao seu lado, mas sem pressa, sem afobar, sem querer apressar nada, sem ansiedade. De repente, você tem criado ansiedade justamente por perceber essa situação aqui, do eremita, da pessoa um pouco mais distante, porque aí, o que te causa ansiedade? Todos os pensamentos negativos que surgem, né?
as respostas que te faltam e que você não consegue entender o porquê desse comportamento, e aí você começa a ficar numa angústia, numa aflição, e aí que vem a ansiedade. E ela que pode ser sua inimiga, e às vezes você vai partir para o tudo ou nada e chega numa tratativa que não é a correta, que não é o melhor caminho dentro de uma conversa, quando simplesmente o tarot está mostrando, olha, a pessoa está precisando estar mais ali agora e está tudo certo, não é nada contra você não. Beleza? Eu acho que isso te dá uma dose importante aí de paz, para firmar os pensamentos e viver um dia de cada vez, né? Vamos nos arcanos menores agora. Arcanos menores na mesa para nós. Princesa de paus, rainha de copas, 10 de paus, tá? Bom, o que nós temos aqui, gente? A princesa de paus, na equivalência com o valete, né? Fala sempre do que podem ser novidades para a vida, com o naipe de paus, que é o elemento fogo, que fala de uma energia que pode ser muito motivadora aqui. Então, isso traz uma perspectiva boa de caminhos. E o eremita, eu acho que é aquele momento também de quem está ali precisando entender como podem ser esses caminhos, né? Vindo uma princesa, que às vezes, ou princesa ou valete, né? Dependendo de como é o tarô, esse arcano vem como princesa ou vem como valete, né? Aqui é também quem consulta a própria sabedoria para não se comportar de uma forma imatura, para entender melhor como pode ser a forma de lidar com você, a forma de agir, a forma de caminhar para melhor aproveitamento, né? Como eu falei, é pensar, é refletir um pouco ali, buscar o entendimento para fazer um movimento de uma maneira mais bem direcionada, mais assertiva, com a vibração do arcano 7 ali do carro, junto com a rainha de copas, que é força de conquista, né? Então, para que realmente os caminhos entre vocês possam funcionar bem. A rainha de copas traz uma energia aqui que a gente percebe, né, um amadurecimento de uma princesa para uma rainha. Então nós percebemos uma boa evolução sendo mostrada no tarô, como quem entende que talvez as coisas entre vocês, olha só o que eu vou dizer agora, as coisas estejam mudando, estejam indo para um outro patamar também, né? Saiu aqui de uma energia onde tinha uma princesa, que às vezes são aqueles momentos iniciais, aquela relação que está ali, mas que não aprofunda tanto, e começou a aprofundar, chegou, sabe, num outro nível, num outro patamar. Então, de repente, quem está ali na necessidade do eremita, até para entender esse momento da relação, as coisas que estão mudando nesse sentido, ficando mais sérias, e o carro está aqui, né, mostrando quem topa essa energia com você. Mas às vezes a gente precisa desse momento mesmo, para tentar entender, peraí, parece que está mudando o relacionamento, a gente está numa outra fase da relação, as coisas estão ficando ali, né, um pouco mais sérias. Isso vai exigir uma responsabilidade maior, claro, de ambas as partes, né? E aí o carro está ali, mostrando quem topa esse movimento, quem topa essa circunstância com você, de dar esse passo a mais, né? Então nós temos aqui quem se permite, mas não se permite de qualquer jeito, né? Porque o 10 de paus também mostra preocupações envolvidas aqui, porque o 10 de paus às vezes fala do quê? De uma carga, de uma sobrecarga, né? Às vezes do que pode ser um peso, um excesso de responsabilidade. Então a gente percebe uma pessoa também um pouco insegura, né? É quem topa essa energia de dar um passo a mais na relação, de levar mais a sério, de viver o que possa ser uma nova fase, um novo momento, né? Da relação entre vocês, um novo momento a dois, né? Mas também é uma pessoa um pouco insegura, no sentido assim, poxa, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir fazer o que eu preciso fazer, agir como eu preciso agir,
para que as coisas peguem aqui, né, o rumo certo. Então esse 10 de paus, no meu entendimento, como a intuição me coloca aqui para interpretar para você, com essa imagem, né, que ele traz, né, que às vezes é desse peso nas costas, né, de um excesso, de uma responsabilidade a mais. Então vem um pouco dessa insegurança de, poxa, eu vou dar conta, será? Até por ele pertinho aqui da princesa e o mesmo naipe, né, a gente percebe uma conexão entre essas cartas. Então é quem entende, né, uma responsabilidade maior, afetiva, acontecendo e de repente por um breve momento ocorrendo assim, poxa, será que eu estou preparado? Eu quero, mas será que eu estou preparado, né, para dar um passo a mais na relação, para ter um comprometimento maior? Pera aí, deixa eu refletir um pouco sobre isso. Agora você pode entender um pouco mais esse eremita aqui, né? E o carro está aí, como quem topa essa energia, e o mundo está aqui também, né? Como quem não deixa de viver, porque sabe que é uma circunstância positiva para a vida. Por isso é que esse arcano está aqui mostrando, no meu entendimento, essa pontinha de insegurança que bateu, sabe? Quando vem exatamente às vezes o que você está desejando viver, mas por um breve momento você se pega pensando ali se você está preparada, se você está preparado para viver isso, se você vai dar conta, se você vai saber cuidar, sabe? É bem isso que está aqui. Então o tarô trouxe essa visão, esse entendimento para você. Agora eu vou colocar então o baralho cigano. Vamos lá. Tá na mesa para você? E é o seguinte, olha, o baralho cigano foi muito fiel ao tarô aqui. Por quê? Justamente a parte do que pode ser o desafio de uma responsabilidade afetiva maior, de uma nova fase, o relacionamento em outro patamar, em outro nível, sabe? Então, né, as coisas aqui trazendo mais responsabilidade, o desafio disso, que a gente viu que, né, pode ter pesado um pouco sobre as costas, esse 10 de paus, onde bateu a insegurança, está aqui na montanha também, né? O desafio que as circunstâncias geram. É quem topa, é quem quer, mas normal, bateu aquela insegurança. Então, peraí, né? Eremita, deixa eu tentar entender um pouco o momento. Será que eu estou preparado a ver esse questionamento no eremita com uma princesa aqui? Então, rolou isso, tá? E o desafio está aqui, também simbolizado pela montanha, no baralho cigano. Um desafio que gera uma preocupação, que está aqui nas nuvens, né? Então, normal, né? Aí você percebe o quê? A pessoa que você mentaliza aí é aquele poço de segurança, é aquela fortaleza para a vida? Não, né? Por trás, de repente, de uma imagem de quem pode ser aquela pessoa que se mostra sempre firme, também tem um ser humano ali, né? Então, normal, às vezes as pessoas se sentem sim inseguras. O caso é que cada um reage da sua própria maneira, diante de uma insegurança que bate, né? E aqui veio esse desafio de estar a dois, de dar um passo a mais, né? As preocupações envolvidas em relação a isso, mas quem topa a energia com você, exatamente como o tarô havia colocado, por isso que eu falei, que o baralho cigano está sendo bastante fiel aqui ao tarô. Vem a carta dos pássaros, né? Como quem topa os caminhos, a situação da convivência, como quem se coloca ao lado para experimentar as possibilidades de vida. E é interessante aqui porque a carta dos pássaros traz uma leveza, né? Então é quem sente que essa preocupação pode ser a inicial, né? Como uma apreensão que os caminhos de vida geram. A gente se preocupa com um monte de coisa. Às vezes quando você começa a viver, você percebe que não era tão complicado quanto parecia, né? Então essa carta dos pássaros reflete também esse tipo de sentimento.
que essa pessoa experimenta, né? Que muito de uma impressão inicial, de que às vezes, né, pode ser muito desafiador, né? São situações ou são vislumbres aqui, preocupações passageiras, né? Por quê? Logo, quando começa a viver e, poxa, tá tudo dando certo, tá tudo dentro de como se esperava. Essa situação toda que está descrita aqui pelas cartas também falam muito de uma pessoa que quer caminhar pelo certo, que pode ter o medo de errar com você, de fazer movimentos em vão, como eu falei, fazer promessas que não pode cumprir, fazer movimentos desordenados, por isso, né? Refletir bastante antes de fazer movimentos, né? Colocar sabedoria para ter a direção de vida certa, tá bom? E aí a gente pega aqui, olha, carta da cigana, a energia feminina, então é uma carta que está mostrando você muito presente nos pensamentos de quem você está mentalizando aqui e quem confia que vocês juntos podem ter uma longevidade na carta da árvore, né? Então aqui é uma visão otimista de quem acredita que pode dar muito certo aí, de que vocês podem se firmar, né? De que vocês podem ter as recompensas da vida juntos, que são os frutos gerados pela árvore após as raízes firmadas, né? Então essa visão está aqui dentro da sua leitura, né? E tudo o que foi demonstrado a você então pelo tarô e também pelo baralho cigano te ajudam bastante a entender, né? Como essa pessoa está, e isso te serve muito dentro do que você pode esperar, se a gente pegar o lado de tendências para a vida que uma abertura de cartas também nos proporciona, né? Eu acho que o principal, né, e o que fica bastante como lição aqui para você é a parte que foi conversada lá no Eremita, né? Se você tem percebido agora a pessoa um pouco mais distante, parece que mudou e não tá para muito assunto, saiba entender que não é nada contra você, que não é um reflexo de situações erradas acontecendo, é só uma necessidade interna e tá tudo bem, né? O tarot te deixou saber disso, assim você já consegue, né, tirar muito da carga aí, né, do que pode estar te angustiando, te causando ansiedade. Fica mais tranquilo, fica mais leve caminhar, tá certo? Então essa foi a leitura. Se você curtiu estar comigo aqui, recebendo essa mensagem, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um comentário se você quiser registrar a sua impressão da leitura, e na descrição do vídeo sempre tem algumas coisas que eu deixo aí para você, tá? Informação a respeito de curso e rede vizinha também. Então dá uma conferida. Vindo para a mesa agora, a nossa opção 3, a sua pedrinha branca que vai ficar aqui. Vamos à leitura como ele ou ela está em relação a você. Estrela, diabo e morte, tá? Vamos lá? Olha, a estrela como a primeira força que entrou na mesa, como o primeiro arcano que entrou na mesa, mostra uma pessoa otimista, uma pessoa esperançosa e uma pessoa que está vendo uma hora de uma grande possibilidade entre vocês aqui, tá? Alguém que pode estar identificando o momento certo para desfazer certas impressões negativas, para desfazer certos mal-entendidos, sabe? Aquele momento onde brilha a estrela e clareia a situação ali, onde de repente todas as desconfianças, todas as inseguranças, né? Tudo aquilo que causa a impressão de que tem coisa errada,
que está no diabo, que é às vezes a energia que confunde, que fica fazendo a gente pensar um monte de besteira, né? Onde pode vir o arcano 13, a morte, a foice, e cortar esse tipo de energia, tá? Então eu noto uma situação muito interessante aqui na mensagem desses arcanos, né? E nota, assim, né, como a gente tem que estar aqui conectado com a leitura. Porque você, no primeiro momento, de repente você me viu colocando as cartas e falou assim, ih, azedou, né? Azedou porque tá tudo bem lá, como a pessoa está em relação a mim. Tá lá, tá querendo. Depois, não quis tanto assim e vai cortar a relação, vai cortar o barato. Aqui nós temos uma ruptura, um término, né? Então é como a pessoa não está em relação a mim. De repente você pensou assim, e não, gente. A estrela, primeiro arcano que entrou na mesa. Então, esse momento de quem está num vislumbre, assim, sabe? De ser um momento importante entre vocês para desfazer mal-entendidos, para cortar o que está errado, né? E realmente o diabo aqui, nessa sua leitura, nesse contexto, está representando o que está errado, a dois, o que são as incertezas, os medos, as desconfianças, os mal-entendidos, as picuinhas, enfim, sei lá, tudo aquilo que pode estar atrapalhando a relação, momento importante para desfazer essas impressões, né? Com essa força do arcano 13 vindo resolver o que está errado no arcano 15, exatamente para que vocês possam ter caminho. A estrela mostra alguém que faz planos com você, porque é uma carta que aponta para uma energia futura, é um vislumbre, é a força do horizonte que está aqui no arcano 17, tá? Então é quem pensa numa sequência de jornada ao seu lado e sabe que tem coisa errada, sabe que tem assuntos aqui mal resolvidos, assuntos pendentes que precisam ser tratados, e é quem identifica que é uma hora boa, exatamente para desfazer essas coisas, né? E para mudanças comportamentais também. Não se engane achando que talvez, né, aqui nós temos a pessoa que sente um monte de culpas, né, e que você está sempre certa na relação. Também essas cartas podem falar a respeito de quem não gosta de alguns comportamentos seus e também deseja uma mudança da sua parte, tá? Então a gente tem uma coisa muito recíproca aqui nesse sentido. Quem sabe que precisa mudar, né, partes de si para estar melhor ao seu lado, e também quem espera mudanças suas, tá certo? Então, tem os dois lados aqui. Às vezes a gente não está muito disposto a olhar o nosso próprio lado, a gente só quer que o tarot mostre, que a pessoa se sente culpada, que se arrepende, que vai mudar, e a gente não tem que mudar nada. Tem sim, tá? Então, é referente aos dois aqui. Como a pessoa está ciente de que tem coisa errada que precisa mudar, e também quem espera algumas mudanças suas. Então, é aquele ajuste que ambos precisam fazer para que tenha esse caminho, para que tenha esse horizonte da estrela, né? É uma carta, como eu devo ter falado já, se eu não falei, falo agora, é um arcano que mostra quem faz planos com você. E é uma pessoa que está desconfortável, porque está percebendo que não está conseguindo dar muito caminho para esses planos, tem coisa atrapalhando e precisa sair do caminho. Então, por isso, o vislumbre de um momento importante, sabe? De resolver o que tem que resolver e tirar a pedra do caminho, e vamos dar passagem para uma energia boa que tem tudo para acontecer entre nós. Isso reflete muito de como a pessoa está em relação a você, tá? E aí da sua parte, fica a reflexão aí, né? O que você sente que talvez seria legal mudar em si em relação a essa pessoa? Às vezes ciúmes, às vezes cobranças emocionais, às vezes possessividade, às vezes excesso de desconfianças e achar que o tempo todo tem coisa errada e criar problemas por conta disso. São exemplos, né? Ponto de reflexão para você aqui dentro da sua leitura. Saiba, né? Como eu disse, o tarot mostra. Quem sabe que precisa, né, fazer os próprios ajustes para ser uma pessoa melhor para você, e também é quem espera que você possa fazer o mesmo. Tá? É justo que isso seja de ambas as partes, né? Então, agora os arcanos menores.
tá na mesa. Então, olha só, o 6 de ouros que traz uma energia de sucesso. Por que que a pessoa confia nos caminhos? Por que que faz plano com você? Porque é alguém muito confiante de que vocês juntos podem viver muitas coisas boas, de que vocês juntos podem ser mais fortalecidos do que cada um sozinho no seu canto, tá? Então, o 6 de ouros mostra essa visão que a pessoa tem a respeito, né, de como pode ser um caminho entre vocês. É um sentimento de que vale muito a pena, por isso perseguir, né? Então, é alguém que desistiu aqui? Não, muito pelo contrário, totalmente pelo contrário. Alguém que considera que vale muito a pena tentar viver, que tem coisas boas por aí. O que está errado na relação, o que são as confusões, as picuinhas, os mal-entendidos, as desconfianças, está atrapalhando muito o caminho. O 10 de espadas, onde às vezes tem aquele dia que tinha tudo para ser bom para vocês e aí acaba mal. Porque essa energia passa à frente, porque às vezes um não sabe confiar no outro, fica caçando problema, fica achando que tem coisa errada, ou as coisas não são muito bem conversadas, dão margem, né, também para certas desconfianças. Por isso a estrela mostrou, né, quem sabe que precisa mudar em relação a você, quem espera mudança sua também, para que vocês possam se afinar melhor, né? O 10 de espadas entrando junto com o diabo aqui é a visão clara de quem sabe o quanto essas forças sombrias, escuras do arcano 15 estão realmente subtraindo momentos entre vocês. Exatamente o que eu falei, aquele dia que às vezes tinha tudo para ser bom, porque vocês estavam aqui nessa energia, com a estrela brilhando, então, né, a vida apontando a direção, muito de uma experiência boa, de uma situação de convivência, e às vezes é uma conversa torta que acontece, o dito pelo não dito e pronto. Aí azedou. Sabe? Então, esse arcano aqui, do 10 de espadas junto com o diabo, mostra uma parte também do sentimento de quem você está aí mentalizando, que é uma frustração às vezes que acontece. Por essas coisas que muitas vezes na energia do diabo, elas são meio fora de controle, sabe? Quando a gente quer tentar deixar tudo bem e não consegue, o problema é maior, o problema toma conta, sabe? Então tem uma certa frustração em relação a isso, né? Então, aqui você tem uma parte muito interessante da sua leitura, que é assim, aquele dia, de repente, onde vocês brigaram, aquele momento onde vocês estavam combinando de fazer alguma coisa e no fim não deu certo, aquele dia onde se tinha uma grande expectativa de que poderia ser um dia bom e aí acabou tudo mal, ou não rolou, sabe? E você fica mal com aquilo, aqui, ó. Então, esta pessoa também fica mal com essa situação, né? Então, bate uma tristeza, porque, poxa, não precisava ser assim, fica muito desse sentimento, de que não precisava ser assim. Como que as coisas que estavam nessa energia caíram para cá, né? Em que momento o problema se deu e que a gente não conseguiu evitar, né? Um desentendimento, um conflito, uma briga, em que momento as coisas pegaram essa direção errada, sabe? Então, fica muito desse sentimento aqui acontecendo também. E a partir do momento onde vem a foice, vem o arcano 13, a morte, né? Para dar conta, para cortar realmente essa energia que está fazendo mal para a vida, olha aí, o 2 de copas, a força de relacionamento, né? Dentro do que essa pessoa deseja com você, mas sabe que para que vocês vivam essa circunstância, transformações são necessárias no arcano 13. Porque o arcano da morte no tarot fala muito de transformação, fala muito sobre a importância de certas páginas que precisam ser viradas. Então é muito, por isso a percepção do momento, a importância do momento, olha, estamos diante do que precisamos resolver para fluir. Então vamos resolver isso aqui, vamos falar do que tem que falar, vamos esclarecer os pontos e aí pronto, acabou, não voltamos nesse assunto, vamos virar essa página para a gente ficar numa boa, sabe? Então o tarot está mostrando exatamente essa circunstância aqui, tá? Isso mostra sentimento, isso mostra o que essa pessoa quer, né? O que deseja, que é poder viver com você, quer poder ficar melhor com você, quer poder criar mais momentos, é poder ter uma convivência mais saudável aqui, sem que essas coisas fiquem impedindo, sabe? Então tem um sentimento aqui de quem fica meio frustrado porque percebe muitos impedimentos para a energia fluir entre vocês como pode fluir, tá? Então, se todo esse sentimento é muito seu, dessa frustração, né, dessa decepção de as coisas pegarem esse caminho, de às vezes, né, a coisa que
pesa porque, poxa, tudo está sendo mais difícil do que precisava, tem um sentimento aí, dava para ser melhor. Sabe quando você fica com esse sentimento de que a coisa tem tudo para dar certo, mas está sempre batendo na trave, né? E aí você fica mal? É recíproco, tá bom? É recíproco. Vamos colocar o baralho cigano, então? O tarot te deu uma visão muito bacana, hein? Da situação a dois aí, mostrando como a pessoa está. Temos as suas cartas. E aqui, o baralho cigano traz a seguinte situação para o seu entendimento. Olha, criança é força de esperança. Isso é lindo de ver na mesa porque é a esperança que está lá na estrela também. Então a primeira energia que entrou com o tarô na mesa é muito equivalente à primeira energia que entrou no baralho cigano. E eu não estou dizendo aqui que então a criança no baralho cigano é equivalente à estrela do tarô. Não. O que eu estou dizendo é que a gente pode pegar uma mensagem de esperança na estrela e também uma mensagem de esperança na criança, tá? Isso diz respeito a quem quer lidar com você, sabe? Diz respeito a quem tem o sentimento de poder viver mais leve com você, sem essas coisas aqui que tanto têm atrapalhado, continuarem atrapalhando. Então, um momento muito importante, realmente, para que essa ação da foice, do arcano 13 da morte, possa cortar essa energia negativa do diabo, que realmente tem causado muitos problemas entre vocês. É quem quer poder aqui sentar, resolver, falar do que tem que ser falado, esclarecer o que tem que ser esclarecido e virar páginas, para que velhos assuntos não fiquem sendo cutucados, para que velhas desconfianças não fiquem atrapalhando. Então tem uma questão aqui de superação, que é muito importante entre vocês também, né? Aí eu preciso fazer aquele comentário que é assim, né? Porque eu sei como é que é. Em muitas leituras do tarô sempre tem pessoas que estão naquele melindre muito grande, né? De você estar aqui pensando em quem você ama, querendo e ao mesmo tempo você naquele impasse. Mas eu gosto, mas o que a pessoa fez não dá para perdoar. Ué, então você tem que se resolver, né? O que é mais forte em você? É amor ou é ressentimento? Porque se for ressentimento, para que você ainda quer, né? Você tem que ter o entendimento de que vale a pena. Então você tem que ser a pessoa disposta a também deixar para trás certos assuntos, né? Então a pessoa simplesmente vai meter o louco pro meu lado e querer que eu apenas esqueça o que aconteceu sem falar disso? Não. Por quê? Eu acabei de dizer para você na interpretação do tarô. É quem sente ser o momento necessário aqui para falar do que tem que ser falado, resolver o que tem que ser resolvido, superar isso aí, tá? Por quê? É o que vai dar caminho para que seja mais leve. É quem quer que seja mais leve com você, tá? E aqui, olha, a carta dos paus e pedras no caminho, os obstáculos, junto com a serpente, essas cartas mostram aqui uma situação de quem fica um pouco incomodado do que possam ser as intrigas que envolvem o relacionamento, tá? Onde pode ter força de inveja. A serpente é muitas vezes invejosa, por isso que ela faz trapaça, por isso que é intrigueira, né? É quem joga o veneno, porque tem muito de inveja, apesar de no baralho cigano a gente vê muito da inveja no urso, a serpente também tem esse elemento e a gente percebe essa situação, essa energia, né? Olha, criando aqui, né, os obstáculos entre vocês, sabe? Impedindo a passagem da energia que pede passagem para ser vivida. A verdade é essa. Tem uma energia que pede passagem entre vocês, ao menos no querer, no sentir desta pessoa que você mentaliza. É quem poderia, né? É quem gostaria, melhor dizendo, de poder fluir melhor com você, de ser mais leve, né? Então tem a parte comportamental, tem as coisas que precisam ser esclarecidas, tem uma revisão aqui de comportamento que é importante, é quem sabe que precisa mudar em certos pontos, quem espera que também você esteja disposta ou disposto a também mudar em certos pontos, né? Para vocês se alinharem melhor e viver mais do que pode ser vivido, ó.
6 de ouros, 2 de copas, né? Tem muito para ser aí. E essas cartas mostram muito, né, de quem quer realmente estar com você. E aqui, essa situação das intrigas, de interferências externas. E aí eu preciso te comentar, cuidado, às vezes, para quem você leva o assunto, né? Onde você, de repente, tem uma frustração aqui e vai lá desabafar com alguém, né? Onde você dá margem. É muito de interferência aqui. Isso aconteceu, não me lembro agora também se foi na opção 1, na opção 2, teve um pouco dessa situação, a gente percebe aqui também, tá? Para você que está na opção 3 comigo. Então, às vezes são amizades, família, gente que fica metendo a colher, que é contra o relacionamento, sabe? Então, essas situações, né, de interferências, a gente percebe aqui que está na visão de quem você mentaliza, são coisas que incomodam também, sabe? Essas interferências, esses assuntos que vêm de fora e não deveriam vir. Por quê? Ninguém precisaria meter a colher, na verdade, o que é a 2, né? Geralmente se deve resolver a 2, a não ser que aconteçam coisas abusivas, onde a gente tem que buscar uma ajuda, etc. Salvo isso, né? O que é do casal, é do caminho do casal, tem que ser tratado ali. Quando a gente fica levando muito o assunto, espalhando o assunto, a gente começa a permitir que muitas energias entrem. E aí é onde geralmente, né, compromete resultado, tá? Então eu vejo aqui nessas cartas esse tipo de circunstância, de interferência externa que atrapalha os caminhos, né? Na visão deste alguém, são forças externas que acabam impedindo muito a passagem dessa energia que tem para fluir entre vocês, tá? Mas eu te falo, não é uma pessoa que desiste de você por causa disso, não. Caso seja essa uma preocupação, né? Porque, às vezes, claro que não é para todo mundo que eu vou dizer aqui, e aí eu reforço nessa hora, a leitura é coletiva, você veio participar, você sintonizou a opção 3 comigo nessa pedrinha, você tem que ver o quanto ressoa com o seu próprio caso, com a sua experiência individual, né? Mas, de repente, tem pessoas aqui na leitura que é assim, que tem uma família complicada, né? Sabe disso e sabe quanto a pessoa amada se incomoda e você fica numa preocupação, às vezes, de a pessoa desistir de você por conta da sua família que joga contra você, que realmente não ajuda em nada, né? Pode ter pessoas aqui nessa situação. É quem desiste de você, se for esse o caso? Não, tá? Por quê? É quem não abre mão, sabe? Do tesouro que está aqui, ó, né? Que é o valor da sua companhia na carta do cachorro, tá bom? Então, quando eu falei sobre o tesouro que está aqui, não é a pessoa interesseira que está com você por conta do que você tem a oferecer materialmente, é o tesouro como valor da companhia, como experiência no sentido de estar lado a lado com o cachorro, porque o cachorro também mostra alguém aqui em quem você pode confiar. Então não é gente interesseira, não é quem age com você por conveniência, é quem quer realmente estar ao lado por sentir que vale a pena. Então, pega a visão de tudo que eu te falei, tá? Porque tudo isso reflete bastante de como essa pessoa está. Se você estava precisando de respostas, né? Se você estava precisando alcançar esse entendimento, então ele foi gerado aqui para você. É uma leitura que dá boas perspectivas e principalmente traz essa energia muito forte, né? Do que podem ser assuntos importantes a serem tratados, quem sabe brevemente aí entre vocês. Tá bom? E isso dando melhores caminhos, tá? E da sua parte, lembra do que eu falei, pode ficar a reflexão, né? Talvez do que você sente que precisaria também colocar como mudança positiva na sua forma de ser com quem você ama, né? E não só esperar a mudança do outro. Temos sim que olhar para nós mesmos, também fazer a nossa parte, né? Essa é uma parte, né, da leitura, às vezes, do tarô, do baralho cigano, que as pessoas não gostam de ouvir, né? As pessoas não querem, né, que as cartas, às vezes, cutuquem as próprias feridas, querem só que cutuque o outro, né? Mas a leitura, ela também cumpre esse papel conosco, né? Porque diz respeito aos nossos próprios caminhos, e eu, no papel de um oraculista aqui fazendo um trabalho para você, eu tenho que agir corretamente, eu tenho que me colocar no papel de quem te orienta para a vida. E te orientar não é só ficar falando o que vai acontecer, não é tudo só sobre o outro, sempre o outro que está errado. Às vezes o lado errado da história é o seu, em alguns momentos, né? Pode ser a maior parte do tempo o outro, mas em alguns momentos pode ser o seu, né? E as cartas vieram sim também te chamar a atenção para isso, te deixaram saber de muita coisa boa que está aqui, né?
Então, aproveite ao máximo tudo que foi interpretado aqui no tarô e no baralho cigano para você. E se você curtiu a leitura, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho, deixa um comentário se você quiser registrar a sua impressão. E aqui na descrição do vídeo sempre tem algumas informações que eu deixo aí para você conferir. Fique à vontade, gratidão pela presença, um abraço e até a próxima.